vocês. Quem sai perdendo em termos de desfalque? Corinthians. São Paulo não tem Lisieiro e não tem Pablo. Corinthians não tem Júnior Urso. Ele tá colocando, deixa ele falar, colocando a questão. Tá respondendo. Colocando a questão. Se você não aguenta a pressão, vai pra lá. Não é pressão. Abre um canal no YouTube e fala sozinho. Tá fazendo como bom apresentador. Faz um programa na praia, lá nos lugares que você gosta de ir sozinho. Como bom apresentador, vai lá. Ele está colocando a questão para que as pessoas em casa, inclusive, entendeu? Possam entender quais são os desfalques. Com a canga que você usa rosa lá, não sei o que, vai pra lá. Aí o mesmo estava falando, então continua, por favor, Júnior Urso. O Corinthians não tem Júnior Urso, o São Paulo não tem Lisieiro e Pablo. Quem sofre mais no domingo com esses desfalques? Flávio Gomes. Obrigado, a pergunta é para mim. Tá? Claro, fique à vontade, imagina. Não precisa se antecipar. Não, fica à vontade, fale uma hora sozinho. Não falarei uma hora. Uma hora eu conto a história do mundo. Gente, com esse cara é rápido. Então ótimo, então toma. Deixa ele responder. Você quer a história do mundo com Flávio Gomes. É o galo da madrugada, deixa ele falar. Eu acho que o Corinthians perde mais. Também. O Corinthians perde mais. O Corinthians, pra mim, teve no Júnior Urso o melhor jogador do Campeonato Paulista. Eu acho que foi mais até do que o Cleison. Foi o cara que deu estabilidade para o meio de campo do Corinthians. É um volante que o Corinthians estava precisando. Compra volante um em cima do outro, nenhum dá certo. Esse deu. E eu acho que o Corinthians vai perder mais, porque o Lisieiro é um jogador bom, mas não acho tão importante para o São Paulo. Dá para substituir. E o Pablo já não jogou a primeira partida da final, quer dizer, e não vinha jogando muito bem. Não acho que é um jogador que nesse momento... Se fosse aquele Pablo que jogou no ano passado tão bem pelo Atlético Paranaense, mas ele só começou bem no São Paulo, 2 ou 3 jogos, depois não emplacou. Então, para mim, o Corinthians é que perde mais. Ô, Sormani, pro Flavinho é o Corinthians, para você? Benja, o fato de o São Paulo não poder contar com o Pablo vai pesar bastante, até porque o substituto dele não existe, né? O Carneiro é um jogador da posição e não é um jogador que se firmou até agora. O Júnior Urso é importante? É. O Pablo também é. Eu acho que o Corinthians tem mais opções. O Pablo fez, sem querer sacanear nada, desqualificar nada. Mas o Pablo só fez um gol no São Paulo, não foi? Não, acho que fez mais. O Pablo... Não, fez mais. Fez mais. Muito mais? Sabe as assistências que ele deu também? Isso é o que eu estou falando. Assim, lógico, não são só os gols. O Pablo fez gol contra o Ituano. Então, eu acho que o Corinthians tem mais opções para a posição do que o São Paulo não tem ninguém. 4 gols. 15 jogos. Em 15 jogos. O São Paulo não tem ninguém. Tem o Carneiro que não emplaca, não vai. Já estão falando até em improvisar, porque não tem um jogador para posição. O Corinthians tem, ele pode colocar o Ramiro, ele pode colocar o Thiaguinho, tem o próprio Richard que já jogou ali. Não fala isso. Não. Mas cara, ele te ouve. Embora eu reconheça a importância do Júnior Urso aí. Eu acho que quem sai perdendo mais nessa história é o São Paulo. Eu também concordo. É o São Paulo que sai perdendo, porque o Pablo não tem substituto. Não tem. E o Lisieiro, você tira o Lisieiro do time do São Paulo para botar o Hernanes? Tudo bem. Legal, vai jogar. Entendeu? Mas pra botar o Jusilei... Mas meia bomba também, hein? Não, mas pra botar o Jusilei, perde o melhor do São Paulo, que é a saída de bola com o jogador com a qualidade dele. Então eu acho que é o seguinte, perde muito o São Paulo. Pra mim, quem perde mais é o São Paulo, com esses 2 desfalques que terá pra decisão do campeonato. O Flavinho é o Corinthians, pro Sormani e pro Pascoalzito é o São Paulo e pro você, meu menino? Nessa eu tô com o Flavinho, Benja. Eu acho que o Júnior Urso ele consegue transformar o patamar do meio campo do Corinthians. O Júnior Urso é aquele jogador que dá aquela vazão, aquele cara que tem uma distribuição de bola, aquele cara que aparece como um fator surpresa na intermediária do adversário. É um cara que conseguiu desafogar o futebol do Sornosa, é um cara que deu mais liberdade para que o Wagner Love, de um lado, assim como o Cleison do outro, pudessem atacar um pouco mais, porque ele consegue vir com a bola dominada ali com qualidade. Não que o Lisieiro não consiga, ele também tem sido decisivo para o São Paulo nas partidas que ele jogou. Assim como o Pablo, que não está tão bem como ele esteve no ano passado no Atlético Paranaense, também vai fazer falta, mas comparado um lado com o outro, eu acho que o Corinthians sai perdendo. Bom, então empatou 2-2 aí o Mano. Você, o que você acha? Eu acho que é o São Paulo. Então deu 3-2. São Paulo perde, né? O Mano acha o Corinthians, Flavinho o Corinthians, você o São Paulo e eu o São Paulo. Agora, voltando ao assunto. Ô, Pascoal, você... Foi. Você queimou o Facincante, pô. Você esqueceu do Facincante. Não, tô tranquilo. Fala, Pedro! Ele fica magoado do outro, ele fica inventando apelido idiota aí agora. É Lipe. Não, Lipe é o teu nariz. Olha lá, tá vendo? Vai, fala do jogo! Pra mim o Corinthians perde mais pelo seguinte, eu acho o Júnior Urso o jogador mais decisivo do Campeonato Paulista, o cara mais regular, o cara que mudou em alguns
poucos jogos a forma do Corinthians jogar. Se o Corinthians teve alguma coisa diferente, passou pelo pé do Júnior Urso. Claro que o Lisieiro é muito importante no sistema coletivo do São Paulo, mas, por exemplo, o Corinthians, para mim, não tem substituto para o Júnior Urso, com a mesma característica e qualidade. O São Paulo tem o Hernanes. O Hernanes faz muito bem, mas fisicamente ele não tá legal, mas tem o Hernanes. Tem um cara, tem uma válvula de escape no banco de reservas a substituir muito bem o Lisieiro. E quanto ao Pablo, o São Paulo consegue se virar muito bem sem esse centroavante. Essa entrada do Everton Felipe, por exemplo, é muito importante. Ele pode fazer essas vezes de ser um falso 9, de trocar de posição em alguns momentos durante o jogo. O Antony pode vir por dentro para surpreender um adversário. O próprio Everton também. Vai depender muito daquilo que o Cuca conseguiu trabalhar ao longo da semana. Então o São Paulo tem peças para substituir esses jogadores que são desfalques. Então a minha visão é que o Corinthians, pelo diferencial, pela importância, pela engrenagem que foi na equipe do Corinthians, o Júnior Urso é uma perda muito mais significativa do que esses dois jogadores. Perda! Você mandou perca, hein? Lógico que não. Pascoal? Lógico que não. Eu tô aqui. Você tá dizendo, eu tô aqui tentando prestar atenção, mas eu queria o VAR pra ver se dá. Pode ter VAR lá. Eu não entendi muito bem. Eu acho que perca, hein? Eu acho que então tá do VAR. Antes ele tinha falado, olha, o Corinthians machucou um pouco o meu ouvido a hora que ele tava falando. Isso você não prestar atenção, que antes ele falou um pouco, antes ele falou, o Corinthians tem menos chance. Não. Ô Pascoal, você acredita que Cuca ou Fábio Carille podem aparecer com alguma surpresa no domingo? Eu não duvido nada. Não duvido nada. Até porque o Carille, quando se viu acuado, se viu com um time que não funcionava, um time que não jogava, contra o Palmeiras, no ano passado, o que ele fez? Montou aquela linha de 4, com nenhum centroavante, né? Nenhum centroavante. Foi o que eu notei na Na hora que entrou em campo, foi 2 linhas de 4. Com o jogador. Deixa o Pascoal explicar, gente. Um pouquinho de cultura. Quando o Corinthians se viu acuado, com muitas dificuldades, até para fazer gols, ele montou uma estrutura com a possibilidade de jogadores mais leves à frente. Eu não tinha centroavante, vai, Pascoal. E não tinha. Pascoal, em termos de Corinthians e depois em termos de São Paulo, o que seria uma surpresa domingo a escalação do Carille, por exemplo? Pedrinho aberto pelo lado do campo e não Wagner Love. Mas isso não seria uma surpresa. Pra mim seria uma surpresa. Até pelo... Mas ele utilizou o Pedrinho. Hoje. Mas peraí, o jogo do Pacaembu, que o Corinthians fez contra o Santos, ele colocou o Pedrinho ali. E o Pedrinho não foi bem, então eu duvido que ele colocaria o Pedrinho ali. Sabe o que seria uma surpresa? Você sabe o que acontece? Tem muita gente que não gosta do Pedrinho. Tem muita gente que da torcida... Inclusive o Carille, né? Porque não foi pra jogar. Tem muita gente da torcida do Corinthians que espera que o Pedrinho possa fazer coisas menino, que ele não vai conseguir fazer. Eu já expliquei pra vocês. Não, o Pedrinho joga bola, Então, você disse agora que não joga. Tá vendo como é que é? É uma contradição. Peraí. Não, ele não falou isso. Ele não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Mas você deturpou pior do que a gente. Pois é. A gente ainda vai na brincadeira. Então, desculpa, eu vou dar meu braço a torcer. Vou pedir o seu esclarecimento. Seu esclarecimento, por favor. Eu preciso esclarecer, as pessoas que ouviram entenderam. Essa língua podre. O que eu disse foi o seguinte: o último jogo que o Pedrinho fez como titular foi o jogo contra o Santos no Pacaembu. Venenoso. O Carille colocou ele até nessa fogueira, Pascoal, ele não jogou bem. Então, entendeu o que ele falou? Ele não jogou bem. Uma coisa é ele não jogou bem, uma coisa não joga nada. Não falei isso. Falei assim, há uma controvérsia entre os torcedores do Corinthians. Uma baita fogueira. Quer jogar contra o Santos numa semifinal? Sabe por quê, Flavinho? Você vai se recordar, porque o empresário do Pedrinho, ele estava ainda esbravejando com o Carille na mídia, falando que o Pedrinho não tinha oportunidades e coisas do tipo, e muita gente falou, foi no grito essa escalação do Pedrinho. Falou, então vai. Então vai. O jogador do Corinthians tem que encarar qualquer jogo. Isso? Peraí. O jogador do São Paulo tem que entrar em qualquer jogo. Peraí, mano, isso não aconteceu. Como não? Não. Ganhar no grito, esquece. Não. Foi o papo que aconteceu internamente lá e o pessoal ainda falou, estão colocando o Pedrinho numa roubada. Mas eu acho que jogo grande, o moleque que joga bola tem que jogar. Claro. Ele ganhou uma oportunidade. Aquele jogo contra o Cruzeiro, né? Que ele fez o gol. Fez o gol de fora da área. Afinal, entrou. Mas eu acho o Pedrinho muito bom. Contra o Flamengo. Entrou com personalidade. Nem o empresário do Pedrinho, que é o Will Dantas, escala jogador e muito menos o Fábio Carille se deixa alguém escalar jogador. Mas vira e mexe, o Will Dantas, ele dá umas cornetadas aí na não escalação do Pedrinho, e isso pode incomodar o Carille, Benjamin. Como não? Não, eu tô falando de outra coisa, tô falando assim, o Carille não escala ou não tira jogador por manifestação externa. Nem de empresário, nem de ninguém. Mas no ano passado o Dantas só um parênteses aí, Facincani, só um parênteses aí. Quando eu vim aqui e critiquei o Carille numa entrevista coletiva, quando o Corinthians jogou mal, em um dos jogos, muitos que o Corinthians fez ruins nessa temporada,
O único jogador que ele apontou o dedo de fato, e vocês se lembram aqui. Não, foi contra o Novo Horizontino individualmente, que o Pedrinho ele falou, mal. o Pedrinho não tá fazendo o que eu peço, o Pedrinho não tem intensidade, o Pedrinho não vai pro mano a mano. Não, aí foi no jogo contra o Santos. Foi no jogo contra o Santos. Ele nomeou. Aí foi no jogo. Não, foi com o Novo Horizontino. Não, mas você tá falando coisa diferente. Ele pode não morrer de amores pelo Pedrinho. Isso é uma coisa. E pelo jeito também acho que não morre. Sim. Agora, isso é um fato. Agora, que ele escala ou não escala porque alguém fala alguma coisa fora, isso não existe. Não, mas eu não falei que esse é o meu ponto de vista. Eu falei que existe. foi comentado isso internamente, inclusive no Corinthians. Isso eu desconheço. Mas não é o meu ponto de vista. Eu, particularmente, acho que o Pedrinho é um bom jogador. Que seria uma surpresa. Jogo, eu entraria com o Wagner Love. O que seria uma surpresa pra mim no final de semana seria o Zico no Corinthians. Pode ser. Acho que seria bacana o Rivelino voltar, né? O Marcelinho escalado agora, falando sério. Pedrinho, Cleison e o Wagner Love à frente no lugar do Gustavo. Não. Aí é uma injustiça. Não. Aí o senhor já tá tirando. A bola não chega no cara, o senhor quer tirar o cara. Calma, que não faz gol há 5 jogos. Aí falar, é mais um que vai pra lista de perseguidos do cidadão. Não. Borga. Não, claro que não. Everton claro que Ribeiro. Não. É verdade. Arão. Diego. Não. Diego, agora é o Gustavo. Nunca cornetei o Gustavo. Não tô cornetando. Você quer tirar ele da final. Não, eu tô dizendo que seria uma surpresa. Isso seria uma surpresa. Porque aí o Carille, entendendo que ele pode tentar modificar um pouquinho a dinâmica do ataque da equipe, ele põe um time muito mais rápido, muito mais veloz, mais dinâmico um time pra jogar, pra explorar a velocidade em relação ao São Paulo. E você joga com o Pedrinho de um lado, mais agudo, do outro o Cleison, e à frente o Wagner Love, que é um cara que tem mais movimentação do que o Gustavo, ou não tem? Claro que tem. O Wagner Love é um cara mais móvel que o Gustavo, então ele tem um ataque com um pouco mais de flexibilidade para tentar surpreender a defesa do São Paulo. Não acho que a mudança de peças pode ser a surpresa. A mudança de postura, também, para mim, pode ser surpresa. Ou seja, o Corinthians jogando o tempo inteiro no campo do São Paulo. Isso pra mim pode ser uma surpresa. Mas, senhor Mano, a mudança o Corinthians não faz também, isso. Porque, por exemplo, o Carille é um cara que gosta muito do Richard. E o Richard, ele tem uma característica muito parecida com a do Ralf. Ele não é aquele volante de saída, aquele cara que tem uma boa distribuição. Pelo menos no Corinthians não tem mostrado isso. No Fluminense era outro jogador. Eu acho que vai jogar o Ramiro. Não tá jogando nada. Eu acho que vai jogar o Ramiro. Então, exatamente porque o Corinthians fazia esse jogo de abafa, não deixar o São Paulo ter a bola, fazer o jogo ser claustrofóbico o tempo inteiro pro São Paulo, aproveitando a atmosfera da arena corintiana, torcida. Aliás, o recorde de público na arena do Corinthians, Itaquerão, é 46.090 no Brasileiro de 2017. Sem contar, claro, os jogos da Copa do Mundo. Palmeiras e Corinthians lá. Tinha aquela arquibancada atrás. Quando o estádio era chamado pelo seu nome oficial, Arena São Paulo. Inferno, Corinthians. Arena Corinthians. Então eu acho que essa pode ser uma postura que... Mas como o Cuca é esperto, com certeza ele está pensando nisso. Ele está jogando em casa. Qual seria a surpresa? Mas você viu o Danilo Avelar falando? Você viu? Eu até chamei a atenção do Pascoal. Não adianta o torcedor. Não adianta só a torcida fazer o papel dela. Nós temos que jogar bola. Então, mas como é que ele vai fazer? Como é que o torcedor. Como é que o jogador vai chamar o torcedor para entrar no jogo? Como é que ele vai fazer isso? Fazendo uma blitz. Jogando bola. Intensidade. Exato. Blitz. Não deixando. Sufocando o São Paulo. Que nem o Santos fez com o Corinthians, que o Corinthians não conseguia passar do meio campo. A mesma coisa pode ser feita. Mas qual seria a surpresa? O Corinthians joga em casa. Pra mim não é de nome. Pra mim a surpresa é de posicionamento. E qual seria? Veja, nos últimos 4 jogos, o Corinthians que ele não fez gol, o Corinthians chutou 30 bolas a gol do adversário. 10 atingiram a meta do inimigo. 30 gols 30 chutes em 4 jogos. O que dá uma média de 7,5 por jogo. 7,5 por jogo. 7,5 por jogo, 10 atinge o alvo, ou seja, 3 e... 2,5. 10 atingiram em 4 jogos? 2,5 por jogo. 2 chutes e meio por jogo. Então, não é característica do Corinthians ser um time de abafar. É muito baixo isso, hein? Isso seria muito baixo. É muito baixo. O Santos contra o Atlético Goianiense, era o Atlético Goianiense, é verdade. Foram 32 chutes num jogo só. Tudo bem, então. O Corinthians também pegou times inferiores e não fez isso. 26. A Chapecoense, que é o pior ataque do Brasil, dos times da Série A, por exemplo, o Corinthians não conseguiu fazer isso. E o que o Cuca... O que o Cuca pode surpreender o Carille domingo? Como?
Eu tava pensando aqui se poderia usar o Hudson de volante de novo, mas acho que isso não vai acontecer. Não, como em termos de surpresa. Aí você vai perder. A surpresa que ele poderia colocar direito, na equipe titular seria o Hernanes. O Hernanes como titular seria mas uma aí surpresa. não é uma você acha uma surpresa? Eu acho. Eu acho Todo mundo concordando com isso. Não, mas eu não acho não, senhor Mano. A surpresa é o Jusilei. Surpresa é o Jusilei. Surpresa é o Jusilei. A tendência não é que faria. o Hernanes não comece a partida justamente pelo fato do Cuca não perder uma substituição logo de cara. Sim, mas ele começa o jogo e começa perdendo o jogo, vai botar o cara depois pra quê? O Hernanes, se ele entra no segundo tempo... entra jogando... A minha ótica é isso. Não, porque eu acho mais fácil o Hernanes ser importante no começo do jogo e ser substituído por Jusilei, por exemplo, para segurar o resultado, do que botar o Hernanes. Eu acho que o Hernanes é mais interessante ele entrar no segundo tempo. Agora, não, pelo contrário. Mas nunca Imagina. Não é? Eu acho o Hernanes aí mais interessante no segundo tempo, Flavinho, justamente pelo fato dele pegar o time do Corinthians cansado e se o jogo numa dessa for pros pênaltis, ele é um possível dos batedores. Sim. Se você coloca o Hernanes, inclusive o próprio departamento médico do São Paulo e fisiológico também disseram que o Hernanes é um cara que ele não tem a condição de jogar 90 minutos. Ele vai jogar praticamente um tempo como ele jogou no último. Então a tendência é que, se você coloca o Hernanes no primeiro tempo, ele não consiga jogar o segundo tempo. Que comece o jogo, talvez jogue 10 minutos no segundo tempo e saia. Então, existe uma grande possibilidade pelo futebol dos dois times desse jogo novamente E quem que vai jogar no lugar do Lisier, então? Então, aí possivelmente será o Jusilei. Aí você coloca Jusilei e Luan. Os dois jogam na mesma posição. Mas aí que tá, o senhor Mani. Ele trava o meio, né? Aí ele perde a saída total do São Paulo. Mas aí que tá, o Cuca, ele tá pensando dessa forma. Ele falou, eu vou deixar os dois abertos ali com mais velocidade, o Everton numa ponta e o Antony na outra, e vou fechar o meio campo ali com o Jusilei e Luan blindando a defesa, e coloca dois caras ali pra tentar articular, que é o caso do Everton. Se o Corinthians fizer essa marcação-pressão aí, ferrou. Porque aí não tem ninguém pra fazer essa bola aí. Não estranhe. Pode ser só... Aí presta atenção, aí faz um ataque com jogadores... Eu acho que o Hernanes joga e vai jogar o tempo inteiro. Esse é o momento do Hernanes, exatamente. É o momento do Hernanes falar assim, ó, eu vim pra cá... Ele jogar 90 minutos, gente. Ué, ele não fala toda hora o Hernandes que veio... Você acredita? Pô, o cara fala a verdade. Jogo, senhor Mano, ele não jogou. Eu sim, mas eu acho que ele tá preparado, ele tá sendo preparado pra esse jogo. Mas o São Paulo teve uma semana só... Mas não muda assim, Paulo viajou, não jogou. O cara pode ter uma dosagem. Tem mais 20 anos de idade não, gente. Pascoal, quantas partidas o Jusilei fez no Campeonato Paulista como titular? Poucas. Ele começou o campeonato como titular. E depois, ao longo da temporada, ele foi perdendo espaço, e inclusive com a torcida perdendo a paciência com ele, né? Porque não rendia. Eu não faria isso, sendo o treinador do São Paulo, dos jogadores com características semelhantes, ele e o Luan. Muito embora o Luan seja mais rápido para sair, para fazer marcação, entendo isso. Sim. E ele mais posicionado, talvez até como terceiro zagueiro. Eu acho muito difícil isso acontecer. Sabe por quê? O São Paulo vai ter um ataque de jogadores com uma estatura muito baixa. Não tem jogador... Eu começaria com o Hernanes. 4 jogos de 6. Eu acho que ele joga. Sabe por quê? O Hernanes tudo no começo da temporada. Uma coisa, é aquilo que o Somani sempre fala. Quando o outro time entra em campo, o seu adversário entra em campo, uma coisa é entrar com um jogador como o Hernanes, o que você olha pro outro lado, tá o Hernanes, preocupa o adversário, e outra entrar com o Jusilei, que é um jogador inofensivo. Sabe uma novidade que do pode ponto de vista de ameaçar o Corinthians. Vou falar uma novidade. O Jusilei pode ser bom ali para defender. No lugar do Everton Felipe, ele pode botar o Nenê. Isso pode ser uma surpresa também. Mas no lugar do Everton Felipe, ele pode botar um Nenê. Aí bota um pouco o Hernanes pra sair um pouquinho mais pra jogar, entendeu? Faz uma dupla de saída de bola com o Nenê e com o Hernanes. O Jusilei em 3 jogos. Tem uma provável escalação de São Paulo, tem uma provável, que ninguém sabe, que é o seguinte: São Paulo jogaria com 2 volantes, Luan e Everton. O Everton, ex-Flamengo. Não, Everton Felipe que joga ali. O Everton Felipe. Não, Everton do Flamengo, jogando pela esquerda. O Luan e o Everton. Sim. Depois jogaria com o Igor Gomes e o Antony e o Everton Felipe. E na frente, o Hernanes. Tá faltando um aí. Não? Na frente o Hernanes. O Hernanes não vai mais alguém. Não, tá faltando um. O Jusilei e Everton. O Jusilei você coloca? Não. Everton. Uma provável escalação é o seguinte. 2 volantes. Vou repetir. Luan e Everton e Flamengo. Tá, e aí? Igor Gomes, Antony e Everton Felipe. Você não tinha falado o Everton Felipe. Não, Aí é praticamente um 4-2-4. E na frente o Carneiro. O Hernanes. Isso é um 4-2-4, que o Hernanes vai voltar um pouco para ajudar a armar o jogo. Como terminou, aí é a escalação praticamente de como terminou o jogo contra o Corinthians. Uma formação dessa, faz 2 volantes e a linha de 4 ali à frente. O Hernanes não precisa correr tanto que nem outra. Aí o Hernanes não rende desse jeito, gente. Não tem presença. O Hernanes jogar de costa pro gol,
Ele nunca jogou. Seria 4-2-4 isso, Hermani. Imagina, seria 4-2-4, ele vindo por dentro para ser o último cara para finalizar. A principal característica do Hernanes, o Facincani, é ter um bom chute de fora da área. É o passe. Como é que você vai colocar o cara para jogar de camisa 9 Sim, ali? eu discordo. Não. Centroavante adaptado, essa pra mim não é um cara de saída de bola. Que aconteça, eu repito aqui. Eu acredito que o São Paulo vai jogar com o Jusilei e com o Luan, os dois volantes ali para blindar o sistema defensivo. O Igor Gomes junto com o Everton, Felipe ali no meio campo ali para tentar criar algumas jogadas e abertos ali numa ponta o Everton e na outra ponta o Anthony. O São Paulo vai jogar sem só se nesse caso, o Jusilei entrar como terceiro. Não, né? Não, Palmeiras não está inscrito. Palmeiras não está inscrito. Mas o Pascoal, dentro dessa ótica, só se o Jusilei vier jogar como terceiro zagueiro, aí o Jusilei entra como terceiro zagueiro. Mas quando o São Paulo foi jogar contra o Palmeiras no Allianz? O São Paulo entrou assim, Pascoal. O São Paulo entrou na retaguarda. O São Paulo não vai se expor. Ele sabe que o Corinthians vai ter uma presença ofensiva tão na retaguarda, vai estar inflamado pela torcida. E se o São Paulo for jogar de igual para igual e tomar um gol, tá lascado. Mas Pascoal. Eu não acho que o Hernani joga lá na frente também. Acho que o Cuca vai entrar com o Carneiro lá na frente. Eu não acho Carneiro, não. Acho que o São Paulo vai jogar sem referência na área. Eu acho que vai ser o Carneiro. Pra mim, deveria jogar sem a referência. Eu acho que o São Paulo entrar, que nem o Corinthians entrou contra o Santos, toma. Igual o Corinthians tomou contra o Santos. O São Paulo tem se defendido bem. Tudo atrás. O São Paulo tem se defendido bem contra o Palmeiras aí. O São Paulo. O Corinthians também é importante pro São Paulo ter a posse de bola contra o Corinthians. Fala um pouquinho. Se o Corinthians for entrar pra se defender e o São Paulo para se defender, ela larga a bola no meio campo e ninguém vai ver. Mas é que eu não entendo do Mano. Quando o Corinthians joga atrás, ele fala que é uma porcaria. Sim. Quando o São Paulo se defende bem, o São Paulo defende bem. Não, mas eu tô embasado em um retrospecto recente do São Paulo. O São Paulo o retrospecto recente do Corinthians também. O retrospecto recente do Corinthians. São Paulo não marca um gol a 3 jogos. O Corinthians não marca 4. Sim, mas aí se você for por essa ótica, o São Paulo não perde a 5. Tem aquele negócio do meio copo vazio, meio cheio. Dos últimos 4 jogos, o Corinthians perdeu 3. O São Paulo, Benja, nessa ótica que a gente tá falando aqui, mesmo não jogando o futebol que a torcida espera, ele tem chegado a lugares que ele não chegava. Uma final de campeonato há muito tempo, enfim. O São Paulo ele consegue quebrar, entre aspas, um tabu, mesmo ele não vencendo o Palmeiras no campo do Palmeiras, ele levou o jogo para os pênaltis, ele conseguiu avançar. Ele chegar numa final contra o Corinthians, independentemente dele jogar atrás, se o São Paulo for campeão, aí nessa vai entrar o resultado. Porque o São Paulo hoje em dia é um time que precisa ganhar um título. Independente de como possa chegar nesse título, a torcida do São Paulo não quer ver o São Paulo jogando bem. Se ganhar o título dentro da casa do Corinthians, todo mundo vai comemorar. Agora sim vai entrar o resultado. Agora sim vai entrar o resultado. No final, todo mundo concorda comigo. Mas isso aí é básico. Sempre mas agora vale a pena jogar pelo regulamento. Mas isso é básico. Vale a pena jogar pelo regulamento. Isso é básico. O São Paulo tá desfalcado do Hernani. O básico. Não, peraí. Tá vendo? O São Paulo hoje deixa eu terminar. Você não vem hoje, tá de folga. São Paulo hoje vai acabar, você não quer deixar ele falar. O São Paulo hoje está desfalcado de alguns jogadores de extrema importância. O Hernani está voltando agora de lesão, não tem a garantia de que ele possa jogar os 90 minutos e que ele inicie a partida, então já é um desfalque. Ele vai entrar no segundo tempo na minha ótica. O Lisieiro tem sido um dos principais jogadores do São Paulo. Ele já não joga também, então não dá para o São Paulo jogar aquele futebol que ele estava jogando, porque o Lisieiro é o que o Júnior Urso faz para o Corinthians também. O Pablo, mesmo não estando 100%, não sendo aquele cara que era referência, era um cara que tinha a maior qualidade na posição de centroavante. Ele está muito à frente do Carneiro, ele está muito à frente de quem possa jogar ali. Então o São Paulo, Benja, ele tem alguns desfalques que são consideráveis, cara. Mas vocês acabaram de discutir no programa que o Corinthians tem muito o fato do Júnior não jogar. Mas a obrigação agora é do Corinthians. Eu não tô vendo. O Corinthians vai estar jogando em casa. Só um minuto, eu não tô vendo essa nuvem negra em cima do São Paulo, não. A vantagem é igual, a vantagem é a mesma. Não tem vantagem nesse jogo. Eu acho que tem vantagem. O Corinthians vai estar jogando em casa. 0-0. Tem vantagem. No passado o Palmeiras também disputava em casa e o Corinthians foi campeão. Mas tinha uma vantagem, não aproveitou. Isso não é prato pronto, velho. Isso não é garantia de nada. Eu acho engraçado. A torcida do Corinthians pra você não é uma vantagem, não é um fator desequilibrante. Claro, imagina, vai jogar na arena do Corinthians. Você viu quando o Danilo lotado lá, o Taquerão. A torcida vai, mas a gente não joga. Corinthians. O Taquerão? A Arena Corinthians. O Taquerão vai estar cheio. A torcida vai. Mas se o time não jogar, não adianta nada. O São Paulo pode jogar feio e ser campeão. O Corinthians não pode jogar feio e ser campeão. Ninguém tá falando isso. Pai do céu, cara. O São Paulo precisa quebrar o tabu, Benjamin. Gente, a vida não é assim. A ou B. Ninguém tem que jogar feio. Fala. Ele não falou isso. Todo mundo concorda comigo. O que vale é ser campeão. O que ele disse foi o seguinte: é decisão de campeonato. Agora pode se jogar pelo regulamento. O que eu entendi que você falou foi isso. Foi isso, Corinthians e Santos com futebol horroroso. Eu não estou discutindo, não elogio. É um risco se jogar pelo regulamento até na decisão.
Corinthians ganhou o primeiro jogo, jogava pelo Mas o Corinthians, ele teve praticamente aí 20% de posse de bola, Benjamin. Tudo bem. Vergonha. Você acabou de deixar bem claro que se o São Paulo domingo tiver 20% de posse de bola e for campeão nos pênaltis, tá lindo. Mas é que tá, Benja. Hoje, pro São Paulo, só tem mais um jogo. Pro e se o São Paulo também. conseguir o objetivo, ele será o campeão. Pro Corinthians também. Exato, mas o Corinthians tem a obrigação de atacar sair pra jogar, tudo bem, mas se for 0x0 o Modorrento e o Cássio pegar nos pênaltis, é campeão. Mas, Benja, a questão não é essa. O Corinthians ele não pode repetir o que ele fez nos últimos jogos, porque o Corinthians vai estar jogando em casa e ele tem um tabu a zelar. Nem o Corinthians pode repetir. O Corinthians de novo vai deixar na mão do Cássio a responsabilidade de ganhar um título. Nem o Corinthians pode fazer e nem o São Paulo. Puxa porque vida. Um time não marca um gol a 4 jogos, o outro não marca 3. O São Paulo está desfalcado dos principais jogadores hoje, Na discussão do programa deu. Na discussão do programa deu que o Corinthians sofre muito mais sem o Júnior Urso que o São Paulo sem Pablo. Não. Eu acho que quem sofre mais, pra mim, é o São Paulo. É o São Paulo. O Pipinho falou Corinthians, eu falei Corinthians, o Flavinho falou Corinthians. Mas é uma discussão, E nós três falamos São Paulo. Empatou. Isso mostra o equilíbrio da discussão. Sustenta a equilíbrio, tá tudo equilibrado. Mas é que tá, Benja. O Corinthians ele tá jogando dentro de casa, ele tem a obrigação de ter uma postura diferente das partidas que ele fez. Ele não pode ser sufocado pelo São Paulo em casa. Peraí, postura diferente é outra coisa. Como outra coisa? É isso que a gente tá falando. Não, nós estamos falando de outra coisa. Postura eu também acho. Postura é o Corinthians vai ser. O Corinthians, diante do São Paulo. O que eu acredito que o São Paulo e Corinthians chegam na decisão do campeonato. O São Paulo, pela necessidade, pelos anos, a angústia dos seus torcedores, também. Jogando fora de casa, com o Lisieiro fora, com o Pablo fora. Pode jogar pelo regulamento. O Corinthians não pode. E vai ser compreensível se acontecer isso. Vai ser compreensível. A circunstância é diferente. Pode o São Paulo, por exemplo, não. Mas como ele diz, assim, veja. O São Paulo não ganha um Campeonato Paulista desde 2005. Meu Carilli, você não pode usar regulamento, não. Não precisa ficar defendendo o seu Carillizinho. Não tô defendendo, tô falando o seguinte. Tem dois times, só um pode jogar pelo regulamento. Benjamin, qual é a dificuldade que você tem de entender que o momento do Corinthians é diferente? Não tô chamando ninguém de burro, mas é uma dificuldade de entender que o momento do Corinthians e o momento do São Paulo são completamente distintos. Historicamente falando. São Paulo não ganha o Campeonato Paulista desde 2005, faz 14 anos. Qual a mensagem que você tem para dar pro Corinthians foi campeão no ano passado. O São Paulo... O Carilli, regulamento é só do São Paulo. Não é isso.